boa tarde a todos. Boa tarde, meus colegas aqui. Tudo bem, Daniel, Naércio, oi, Paula de novo. Tarefa aqui nossa é tarefa de a gente pensar um pouco daquilo que a gente faz, não só do que faz, mas como a gente mede o que faz. E a gente tem algumas experiências de sucesso. A gente estava falando desde manhã, e a Paula, e a Andréia, e a Raquel tiveram uma ideia maravilhosa de trazer o tema de sucesso com o símbolo do igual, né? Eu acho que é muito interessante essa comunicação que a gente teve. Eu queria começar provocando eles aqui e nos provocando como sociedade, porque isso é um pouco contraintuitivo, eu vou explicar. O dia a dia nosso, a educação, o mundo corporativo, tende a considerar sucesso aquilo que se destaca, aquilo que não é igual. A gente aprende, a gente cresce e a gente se desenvolve. E eu estava conversando aqui sobre o mundo acadêmico, muitas vezes também privilegiando, evidentemente, todos aqueles que têm mais sucesso. O mundo corporativo é igual, uma crítica autocrítica. A gente costuma dar mais valor àquele que tem mais sucesso no sentido de conquista, no sentido de ser diferente, no sentido, muitas vezes, de ter mais capital. Essa é a primeira dificuldade de a gente avaliar sucesso pela equidade, pela igualdade. O segundo ponto é que todos nós, seja pela cultura do país, seja pelo dia a dia, nós tendemos a ser curto-prazistas e dar muito valor às avaliações quantitativas. E avaliar a filantropia é pensar no longo prazo e nos aspectos também qualitativos dos seus impactos. Eu sei que o Daniel tem muita experiência disso também. A Paula vem fazendo um trabalho com a academia, olhando um pouco esse aspecto de sair do curto prazo, olhar o longo prazo, trazer aspectos qualitativos. Eu sei que o Naércio olha o lado público também dessa forma. Nós temos que começar, de alguma forma, a segregar aquilo que é, evidentemente, o que nós temos que dar de resultado de curto prazo e aquilo que a gente tem que partir da intenção para a ação, para os recursos e para a mensuração daquilo que esses recursos trazem de benefício para a gente, da forma que eles estão olhando. Então, o que nós vamos fazer aqui a Paula vai começar falando um pouco para a gente da experiência dela, de critérios de mensuração, não é, Paula? Você tem isso já elaborado ultimamente, a gente vem discutindo no Conselho um pouco sobre isso, e depois eu passo a palavra para o Daniel e para o Naércio. Por favor, Paula. Ok, obrigada. Obrigada, Luiz Sorge, obrigada a todos que estão aqui interessados no tema. Eu acho que eu vou fazer quase que uma introdução, né? E aí, vocês vão se agraciar também com a história dos meus colegas. A avaliação é uma jornada, a avaliação de impacto é uma jornada, né? Na verdade, você muitas vezes tem instrumentos e recursos limitados para fazer essa avaliação. Nem sempre você dispõe dos recursos necessários para fazer uma avaliação com a profundidade que você gostaria. Mas isso não impede de começar um processo avaliativo. Então, o que a gente tem sempre quase que pregado é que a avaliação, o processo avaliativo, você tem que começar. Começar a pensar em indicadores, pensar como monitorar, tentar entender o que você está causando, o que você está transformando na sociedade, e, a partir daí, coletar informações para poder compreender o impacto gerado. Existem várias metodologias, né? E aqui eu compartilho com o Naércio, inclusive a gente dá um curso no INSPER juntos, onde ele fala de uma coisa e eu falo de outra coisa. Ele fala de grupo controle, eu falo de uma metodologia que não necessariamente usa grupo controle. E aí tem aqui o Daniel com um desafio maior ainda, que é avaliar os negócios de impacto, né? Onde você tem um desafio muito grande de quanto recurso você vai destinar a essa avaliação vis-à-vis, né, o seu retorno, porque é um dinheiro, é uma despesa, né? Que vai sair de algum lugar, seja do fundo, seja do negócio social. Mas, e aí, contando um pouco sobre a metodologia do retorno social do investimento, o Social Return on Investment, que eu me certifiquei, e a gente acabou trazendo essa metodologia do Brasil, porque acreditou que era algo, que tinha uma lacuna aí para preencher, que ele trabalha, assim, com indicadores quantitativos e qualitativos, faz uma mescla das duas coisas, olha das duas perspectivas, mas sempre do ponto de vista do beneficiário, ou seja, a metodologia toda prevê que você vai a campo, vai perguntar o que aconteceu com você, o que mudou na sua vida, né, qual o impacto gerado por essa iniciativa, e não, né, olhar para isso do escritório falando, bom, eu acho que a gente impactou assim, assim, assado, vamos criar esses indicadores
e coletar esses dados. Então, todo o processo, inclusive, de identificação de quais são os dados que vão ser coletados, ele é parte desse relato, dessa coleta de informações junto aos beneficiários. E aí tem a parte mais polêmica, né, que é onde eu sou mais criticada, né, principalmente meus colegas mais da área social, que é o fato de você monetizar esse impacto social. Ou seja, você tentar identificar qual que é essa transformação gerada e achar alguma proxy financeira, né? A palavra já diz, é uma aproximação financeira do que é esse impacto que foi gerado. Então, não é que ele é realmente aquele valor, mas é um número mais próximo que a gente chegou, que simboliza e que representa monetariamente aquele impacto gerado. E o que ele traz de muito interessante é que ele permite para o investidor social entender o retorno daquele investimento, quanto ele colocou e quanto ele está gerando de impacto social, mas sempre colocando essas limitações, né? A gente sabe que é uma aproximação, que é uma representação da realidade e que tem muitas coisas que são qualitativas e que são subjetivas, que não têm necessariamente um valor monetário na nossa sociedade. Quando você tem coisas que são fáceis, né? Então, um exemplo, por exemplo, você tem um programa para diminuir a incidência carcerária. O quanto custa esse preso no sistema é uma proxy muito evidente, né, dessa questão. Agora, quando você trabalha com melhoria de bem-estar, né, ou mesmo, vamos mais longe, com o aumento da felicidade do indivíduo, quanto vale? Depende, né? Quanto vale um dia de folga para você? Eu não sei, eu me lembro... Não lembro. E você sabe que eu sei que o meu dia de folga, ele aumentou de valor, assim, substancialmente ao longo da minha vida, porque no meu primeiro emprego eu vendia as férias. Eu me arrependo até hoje. Porque eu falei, gente, da onde que eu tirei vender férias, né? Porque hoje, para mim, tem um valor tão grande que eu nunca mais faria. Mas eu acho que é isso. O valor monetário das coisas, ele é individual, muitas vezes, para cada um, né? E também ele tem a questão do tempo, né? Hoje ele vale uma coisa, daqui a 10 anos ele pode valer outra. Mas a gente tenta lidar com todas essas variáveis da maneira mais objetiva possível. E toda essa jornada, né, o processo da avaliação, é você tentar objetivar coisas que muitas vezes não são fáceis de você tangibilizar. Mas o desafio é isso, porque o processo, a jornada, ele é o processo rico, né? E eu trabalhei no mercado financeiro e fazia avaliação de empresa, né? E eu hoje olho para trás e falo, nossa, como eu errei nos preços das ações. Mas eu acertei a direção, e é isso que importa, né? Quando você trabalha com avaliação de empresa, você tem que acertar a direção, vai subir ou vai descer o preço da ação. Se você já fizer isso, já é um excelente analista. Agora, acertar o preço direitinho, e são tantas as variáveis, né? Não é nem o preço do minério, mas às vezes, né, o presidente tem uma dor de barriga e fica uma semana fora. E aí você tem, né, às vezes, um processo dentro da empresa que leva ela para um lugar que você nunca podia imaginar. Mas eu queria ressaltar isso, que o mais importante não é o número que você chegou, quanto que você identificou, mas é muito mais esse processo avaliativo que faz com que você compreenda quais são as variáveis, para onde elas te levam e aonde que você pode mexer, inclusive para melhorar os seus processos e ter mais impacto. Muito bem, obrigado, Paula. Daniel, a gente, pela manhã, teve aqui uma conversa boa com a Eliane Lustosa, do BNDES, e ela falou bastante para a gente, né, Paula, sobre como o esforço, né, quer dizer, muitas vezes a gente esquece que BNDES, o S final é social, né, e eu acho que eles esquecem de vez em quando também, e hoje ela lembrou muito bem, eles têm feito muitas coisas, muitas iniciativas que muitas vezes a gente não vê, a gente olha só o lado ruim. E aí, eu acho que em linha com o que a Paula está falando, a gente, o BNDES hoje, para atrair poupança privada, recursos privados para as iniciativas sociais, e principalmente daquilo que você mais entende, que é investimento de impacto, isso precisa ser verificado como retorno para a sociedade de alguma forma mensurada. E é evidente que quando a gente vai buscar capital, toda essa liquidez global, a gente tem que provar isso. Eu acho que vocês têm tido algumas experiências disso na Vox, eu queria ouvir um pouco de vocês, o pessoal, como é que vocês têm avaliado isso ao longo do tempo, né? Legal. Agora? Foi. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Bom, antes falando do BNDES, o BNDES tem feito bastante coisa no setor. Inclusive, é investidor do nosso
novo fundo, eles estão cada vez mais se interessando e participando desse tema de investimento de impacto, né? Inclusive, uma notícia muito boa que a gente teve é que, inclusive, eles estão colocando, o BNDES-Par normalmente faz chamadas para fundos de investimento, né? E hoje, mensuração de impacto social é um dos critérios de seleção de novos fundos para serem investidos pelo BNDES-Par. Então, é um caminho que tem acontecido. O que a gente faz lá na Vox é conhecido como investimento de impacto. Acho importante trazer a definição que a gente usa, porque tudo isso deriva dessa definição, né? A definição que eu mais gosto foi uma que foi escrita pelo GIN, que é o Global Impact Investing Network, com o banco JP Morgan, em 2010, que chama investimentos de impacto investimentos em negócios que têm a intenção de causar um impacto ambiental ou social positivo, além do retorno financeiro. Os destaques aqui é o retorno financeiro, atrelado ao impacto social, para diferenciar de ações tradicionais de filantropia. O impacto social atrelado ao retorno financeiro, para diferenciar de modelos tradicionais de negócio. E o que eu acho mais importante desse componente, que é a intenção. Tem um entendimento cada vez maior que quase toda atividade econômica tem impactos positivos. Vamos ser otimistas, quase todas. Mas o que diferencia o investimento que tem um impacto positivo como uma externalidade do investimento de impacto é a intencionalidade. Então, eu direciono o dinheiro com a intenção de, através daquele investimento, solucionar algum problema que eu identifiquei. Então, é aí que começa, na verdade, todo o processo de avaliação, porque a gente desenvolve teses de investimento, a gente escolheu, aí foi uma escolha por vontade dos sócios fundadores, como eu, e de mercado, e a gente escolheu setores de educação, saúde e acesso a serviços financeiros, negócios que estão servindo e resolvendo problemas da população de baixa renda. Isso é uma escolha, ele não engloba todo, obviamente, todo o espectro de potenciais negócios para impacto. Mas uma vez selecionados esses setores, a gente foi identificar, e aí a gente tem aqui a Luciana, que hoje está no PNUD, mas trabalhou com a gente lá no Plano CDE, a gente identificar problemas, através de pesquisas secundárias, pesquisas primárias, problemas em serviço, na entrega do serviço nesses setores para a população de baixa renda, mas que, ao mesmo tempo, pudessem ser atendidas por modelos de negócio, né? Tem problemas que o modelo de negócio nunca vai resolver, então tem espaço também para todos os modelos de investimento social, mas nossa tese, ela pegava problemas que poderiam ser resolvidos através de modelos de negócio. Uma vez identificados esses temas dentro dos setores, a gente sabe o que a gente vai procurar. Então, está aí o primeiro critério. Quando a gente olha para uma empresa que a gente está conversando, a gente consegue identificar se aquela solução que ela está desenvolvendo, se ela tem aderência com aquela tese de investimento que a gente desenvolveu para o setor. Segundo critério que é muito importante quando a gente está conversando com o empreendedor, isso foi evoluindo ao longo do tempo, hoje é um critério que a gente não abre mão, é se o empreendedor ou a equipe empreendedora valoriza a solução daquele problema. Uma coisa que a gente descobriu ao longo do tempo é que não basta eles estarem criando uma solução que resolve um problema se eles não têm a intenção genuína de solucionar aquele problema, porque ao longo do tempo isso vai se tornando mais flexível. Então, tem que ter a intenção de solucionar aquele problema. Uma vez que a gente investe, uma vez que a gente está olhando o investimento, a gente cria o que a gente chama de tese de mudança. Então, o que o negócio está fazendo? Vamos usar o exemplo de uma empresa que a gente investiu que chama TEM. É um cartão pré-pago para dar acesso a serviços privados de saúde, com desconto. Então, a gente cria um caminho desde o que ele está fazendo até o sonho maior, que é melhorar o acesso à saúde para a população de baixa renda, e cria um caminho que passa por outputs, que são dados mais operacionais, outcomes, que é o que aconteceria com as pessoas que usam aquele serviço a longo tempo, até chegar ao impacto. E a gente define métricas junto com os empreendedores antes do investimento. Não quer dizer que a gente sabe medir, não quer dizer que a gente consegue medir algumas delas, a gente define qual é o caminho para chegar no impacto. Uma vez investido, a gente tem 3 estágios que a gente considera a empresa. O primeiro estágio acabamos de investir, a empresa está surgindo, ela tem que focar em sobreviver, né? Pirâmide de Maslow, primeira base,
o entendimento de que o impacto final de alguma coisa que não existe é zero. Então, vamos garantir que a empresa vai existir. Então, se não conseguir medir impacto, beleza, vamos garantir que é um modelo viável. Uma vez que o modelo se prova, a gente começa a medir o que eu chamo de output, a gente coloca sistemas de controle para conseguir medir dados operacionais, que normalmente é coisa muito simples, do tipo número de pessoas servidas, ou quantidade de crédito oferecida, ou no caso do cartão TEM que eu usei, quantidade poupada, né, quanto de desconto foi gerado através do uso do cartão em serviços privados de saúde, que é muito ligado à operação. E quando a empresa passa a ter alguma maturidade, já tem um serviço há alguns anos, no caso a gente tem 2 empresas que estão chegando nesse nível, a gente está pensando em desenvolver alguma metodologia para pegar os outcomes, para pegar o que está acontecendo com aquelas pessoas ao longo do tempo, mas em métricas muito específicas. A gente tem um desafio, que a gente citou, que é do custo, né? O desafio que a gente está querendo é que a informação de impacto ela tem que ser útil para o empreendedor, né? Ela não pode... Eu já ouvi uma analogia que eu achei muito boa, falando que avaliação de impacto é que nem lavar louça, né? Todo mundo sabe que é importante, mas ninguém quer fazer, né? Então, não pode ser um peso para o empreendedor. Então, tem que trazer para o empreendedor informações que sejam úteis para o negócio. Ou seja, para melhorar a proposta de valor, se o impacto não está lá, ou seja, para vender mais, se descobrir que o impacto é real. Mas, de qualquer forma, o tamanho da mensuração de impacto tem que caber no orçamento da empresa. Não pode ter um terceiro pagando. Porque se tiver uma dependência de um terceiro pagar, você vai conseguir medir uma vez e depois, provavelmente, nunca mais. Então, tem um desafio metodológico aí para se desenvolver, que seja uma coisa que a gente imagina que caiba dentro do orçamento de uma empresa. E a gente também está brigando com uma falácia que muita gente fala que não mede impacto porque é caro, né? E a falácia que eu trago é que medir o retorno financeiro também, os indicadores financeiros, também é super caro, né? Você tem um departamento financeiro inteiro na empresa, você tem contabilidade, você tem auditoria anual, isso é caríssimo. Então, é questão também de prioridade, de conseguir mostrar o valor, de medir o impacto para a geração de valor da empresa e não de custo, né? Então, isso ainda é um trabalho em desenvolvimento e eu paro aí porque é onde a gente está. Me liguem daqui a alguns anos, eu conto onde a gente vai estar daqui a alguns anos. Muito obrigado, Daniel. Nércio, se você puder falar um pouquinho aí dos critérios de mensuração de políticas públicas, né? Claro. Bom, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Boa tarde a todos. E a minha perspectiva é do lado de avaliação de impacto a partir da avaliação econômica. Eu tenho um trabalho junto à Fundação Itaú Social há muitos anos. A gente começou lá atrás, em 2004, foi a primeira avaliação de impacto que a gente fez, que tinha um grupo de tratamento e um grupo de controle. E de lá para cá, são 13 anos que a gente vem aperfeiçoando essa metodologia, que vem da área acadêmica, desenvolvida muito, primeiro na biologia, bioestatística, e depois na economia. Os economistas se apropriaram dessa metodologia, e a gente vem aplicando essa metodologia para avaliação de projetos na Fundação Itaú Social, e depois passamos a oferecer cursos, são mais de 100 cursos já oferecidos gratuitamente para gestores e para secretários de governo e assim por diante. E temos seminários internacionais. Então, é uma coisa que já está rodando há muito tempo. Um desafio que a gente tem é que pouca gente faz na prática. Então, apesar de ser uma metodologia bastante difundida, bastante fácil de ser compreendida, vamos dizer assim, a sua aplicabilidade, de ser aplicada no mundo inteiro, a gente tem aqui no Brasil uma carência de avaliações de impacto. Então, as fundações, o terceiro setor, não fazem uma avaliação de impacto com o grupo de tratamento e grupo de controle. Então, a nossa questão, a minha questão, eu até comecei o último curso falando disso, mas por que isso, então? Por exemplo, a Fundação já fez para 100 turmas, por que as pessoas não estão usando na prática?
E eu acho que essa questão é que a gente poderia também discutir aqui, porque pode ser um problema de orçamento, pode ser um problema, o medo do resultado, pode ser... Porque essa avaliação de impacto é uma metodologia quantitativa que vai dar um resultado. Assim, o programa teve um impacto de 10%, aumentar a empregabilidade do jovem em 10%, aumentar a educação das crianças em 20%, e depois a gente faz uma análise custo-benefício dela, né? Mas pode dar 0 também. Então, a partir do momento que você se compromete a fazer uma avaliação de impacto, você vai se comprometer com o resultado. E isso pode gerar um certo desconforto com as pessoas ex ante. Pode ser que não tenham pessoas ainda capacitadas, pode ser que não haja tempo dentro das fundações para fazer esse tipo de avaliação. E, claramente, esse não é o único tipo de avaliação possível, não é isso que a gente defende, inclusive, sempre enfatizando nos cursos a necessidade de combinar metodologias de avaliação, porque não tem uma só que é a que funciona, que é a correta. Na verdade, todas têm limitações. Do ponto de vista da avaliação econômica, a gente pega emprestado da medicina, basicamente. Então, na medicina, se você tem uma doença e um remédio para tratar as pessoas, como é que você sabe se o remédio funciona ou não? Você pega uma amostra de pessoas doentes, voluntários, e sorteia um grupo para tomar o remédio e outro grupo para tomar o placebo. E você vê, depois de um certo tempo, qual a porcentagem de pessoas que melhorou entre os que tomaram o remédio e os que tomaram o placebo. Então, a perspectiva, isso é muito simples, acho que todo mundo conhece, ninguém tomaria um remédio que não tivesse passado por esse tipo de avaliação. Então, a ideia é usar essa metodologia na área social. Então, se você tem um projeto, por exemplo, que quer melhorar a qualidade da escola pública em São Paulo, como você avalia esse projeto? Você implementa para uma parte das escolas e para outra parte não, que é o grupo de controle. Então, basicamente, a gente, por exemplo, você tem escolas no grupo de tratamento, escolas no grupo de controle, você implementa a política e depois de um certo tempo você vê se as notas dos alunos melhoraram. Tem a questão de curto, médio e longo prazo, uma coisa que a gente tem aprendido, porque a gente aplicou muito essa metodologia. Então, a gente implementava uma política nas escolas e 6 meses depois a gente ia medir o impacto. E muitas vezes não deu tempo ainda de ter o impacto. Então, você precisa... O que a gente tem desenvolvido muito são programas de monitoramento. Você precisa entender se a política está sendo bem implementada e ter uma teoria da mudança, ou seja, quais os caminhos que você deve percorrer até esse programa atingir os alunos. Então, por exemplo, você começa um programa, você tem que ver se o programa está sendo bem implementado, se o coordenador está participando das aulas, depois se os professores estão sendo influenciados, depois se os professores estão dando melhores aulas e se os alunos estão aprendendo, que é o último estágio. Então, a gente começou muito com a ansiedade de avaliar o impacto no curto prazo e agora a gente está pensando que primeiro você precisa ter uma teoria da mudança, depois monitorar e depois avaliar os resultados intermediários e depois ir para o resultado final. Agora, entre os acadêmicos, os economistas, há praticamente uma unanimidade de que esse método é legal, é importante e deve ser utilizado para avaliar o impacto de ações que visam beneficiar a sociedade. Então, basicamente, você tem que avaliar o impacto do seu programa, da sua política em várias áreas na sociedade, utilizando um grupo de controle, de preferência com aleatorização, com sorteio, tratamento e controle. Depois, transformar esse impacto em valores monetários, se for possível, e comparar com o custo de implementação do projeto. Porque só ter impacto não é suficiente. É importante que esse impacto gere um retorno para a sociedade, não para a pessoa que está investindo, mas para a sociedade, maior do que o custo desse programa. E aí você faz uma análise de taxa interna de retorno na área social. Essa que é a ideia simplificadamente. Mas, apesar de ser tudo lógico, raciocínio, pouca gente faz na prática. Então, acho que essa é a questão que eu acho que a gente poderia até conversar aqui depois. Mas agradeço a oportunidade. Com certeza. Muito obrigado, Nércio. Eu acho que no setor público a gente tem uma dificuldade adicional, né? Porque você não consegue mensurar as externalidades, às vezes, de uma política com impacto em outros setores. A educação é um exemplo, né? A educação per se, ela não necessariamente você mensurar a melhoria da educação
é algo que pode trazer um critério de sucesso ou insucesso. Pode ser que o resultado, naquele momento, seja negativo, mas que o impacto e a externalidade de médio e longo prazo no país como um todo, torná-lo mais competitivo, mais eficiente, no médio e longo prazo, venha e a gente não tenha conseguido avaliar, como você falou, no curto prazo. É um vetor muito grande na sociedade hoje, aqui, no mundo todo, quer dizer, a velocidade com que a gente tem que tratar as coisas. Então, quando você fala, quer dizer, a minha atividade principal, que a gente tem que avaliar todos os dias os ativos, e aí você chega para uma avaliação de investimento e fala, não, esse daqui não, esse daqui é no longo prazo. Inclusive, pode ser que, se você colocar seu dinheiro, a rentabilidade seja negativa durante um tempo. Inclusive, pode ser que eu não saiba te dizer quanto tempo é esse retorno. Então, é uma competição completamente desleal, se você comparar o investimento social com aquilo que a gente pensa de investimento hoje no mercado financeiro e de capitais. Talvez nós deveríamos pensar, Paulo, em como, lá no nosso conselho, aqui, estou vendo a presidente, a Maria Luz, acho que a Regina, a gente pensar juntos, como que o Raul está aqui também, como que a gente pode comunicar melhor, né? Aí você é o especialista, vamos nos ajudar lá, de ver como que a gente comunica melhor, que muitas vezes trocar a ansiedade pela esperança de que esse investimento vai trazer algo melhor no médio e longo prazo, né? A gente tem que tratar de forma diferenciada, com régua diferente, daquilo que a gente trata no nosso dia a dia. Não sei se você quer comentar, Paulo. Eu queria comentar um pouco sobre a complexidade. Ele falou, não é complexo, é simples. Eu sou economista e não acho nada simples. Acho que é complexo, sim. E eu acho que as habilidades e as capacidades para uma avaliação são muito diferentes das habilidades e capacidades de quem executa um projeto social, muitas vezes. E quando você vai para organizações da sociedade civil, mais ainda. Né? E muitas ações sociais, elas têm uma simplicidade e podem ter um impacto enorme. Pensa no soro caseiro da Pastoral da Criança. Aí você pensa na equipe toda da Pastoral da Criança e fala assim, gente, vamos lá fazer uma avaliação. Com grupo controle, aleatorização, né? Aí todas aquelas senhoras voluntárias vão falar assim, eu acho que tem uma complexidade, sim. É isso que eu acho que é um desafio, né? Muitas vezes o seu interlocutor não está preparado para entender até o resultado que você produz. E aí tem um desafio mesmo, né? Eu acho que o Sérgio trouxe essa questão da comunicação. Como que o avaliador traduz aquilo numa linguagem que seja compreensível para quem é o executor daquela ação social, para que ele possa incorporar aquele conceito e fazer mudanças, porque o intuito todo da avaliação é você entender o impacto e você também buscar melhorias. Então, acho que é sempre recomendável, acho que você trouxe isso um pouco na sua fala, não só fazer a avaliação de impacto, mas fazer a avaliação de processo, entender como você faz, se aquela é a melhor maneira de se fazer aquela intervenção, e a avaliação de resultado, né, que é o que vocês já estão fazendo um pouco. Né? Você tem aí o estágio, né? Mas é importante também olhar para o processo e entender, porque às vezes não é porque o projeto é ruim, mas ele está sendo mal implementado. E muitas vezes, no resultado final, você tem né, você pode ter, o meu resultado foi pequeno, mas ele talvez não te diz o que aconteceu, por que ele não foi, né, quanto ele poderia ser. Então, tem essas facetas da avaliação, né? Então, onde você tem várias lentes para você olhar para a mesma coisa, né? Você olhar para o impacto, você olhar para os resultados, você olhar para o processo, são lentes diferentes para a mesma intervenção. Eu acho que é que está aí o desafio, né? Para cada lente você tem um grau de complexidade maior. E aí nem sempre as organizações estão preparadas para isso. Só para terminar um comentário sobre o curto versus longo prazo, eu acho que ajudaria muito se ficasse muito claro para as pessoas, de alguma forma, que uma decisão de alocação financeira é um voto no futuro, né? A gente olha muito o risco-retorno, mas a gente sabe que quando você coloca dinheiro numa coisa, você está colocando uma energia criadora, você está criando um futuro. E quando as pessoas pararem para ver, meu dinheiro está criando qual futuro para mim, para os meus filhos, para a sociedade. E tem, sim, um trade-off, não entre
impacto e lucro, mas tem um trade-off entre curto prazo e longo prazo. Acho que esse é o principal conflito entre o que você consegue criar de bom para o longo prazo versus o que você consegue maximizar de retorno no curto prazo. Esse é um desafio que não tenho resposta, mas foi muito bem colocado. No caso da Vox, 100% dos negócios que a gente investe tem tese de mudança. Aliás, faz parte do processo de avaliação de investimentos, sentar com a liderança da empresa e criar uma tese de mudança. E, pelo menos onde eu frequento, no meu mundinho, a bolha dentro da bolha, que é a turma que faz investimentos de impacto, é meio que uma metodologia que não está mais se discutindo, sabe? É uma coisa que muito mais gente tem usado, e eu ousaria dizer que a maioria dos fundos hoje tem usado teoria de mudança para olhar e criar indicadores para as empresas do portfólio. Mas a nossa casa, o espeto é de pau, a gente não fez uma teoria de mudança da Vox ainda. Aliás, estava fazendo a pergunta, eu falei, gente, é mesmo, né? É mesmo, eu concordo com você. Na área social, que a gente trabalha através da fundação, dos projetos sociais pequenos, é raríssimo você ter teoria da mudança. Então, não tem. O que tem é um diagnóstico, um sentimento de algo que precisa ser feito, uma ação social, muitas vezes bem estruturada e com muita boa vontade, muito sacrifício, muito esforço, mas sem uma teoria de mudança previamente. Então, é ao contrário do caso dos fundos que você trabalha. Se você for ver lá na ponta, né, que a gente chama, as milhares de organizações sociais, a gente percebe uma carência muito grande de uma teoria da mudança. Existe um grupo que é liderado pelo INSPER sobre avaliação mais focado para questões dos negócios sociais, mas que também olha para outros setores. E esse grupo está produzindo um artigo sobre esse panorama da avaliação de impacto. E uma das coisas é olhar quais são as metodologias existentes, por que serve para cada coisa, e para tentar dar um roadmap, né? Tem tudo isso aqui, para se você calça 34, você faz isso, se você calça 40, você usa aquele. Ou se você tem muito dinheiro, pouco dinheiro, muito tempo disponível, fazendo um pouco essa análise. E a gente deve estar publicando aí logo. Então, acho que isso vai ajudar. Eu acho que é interessante, eu gostei da sugestão do meio digital, né? E, quer dizer, daqui a pouco, em alguns anos, a gente vai ter os robôs fazendo tudo. Eles podem ajudar na avaliação também, né? Coletando dados e coletando amostra e analisando o impacto. E, daqui a pouco a gente é inútil. Eles vão fazer até ação social para a gente, né? Então, não vai precisar mas acho que pode ajudar bastante. Em termos de avaliação de impacto, até o Métrices, né, lá no INSPER, do Sérgio Lazzarini, eles fizeram uma apostila com os níveis de sofisticação, vamos dizer assim, de análise. O nível 1, padrão ouro, é através de uma randomização, aleatorizar grupo de tratamento e controle, porque aí você não precisa, é só sortear e ver a porcentagem que melhorou e quanto melhorou depois de um período de tempo. Então, e aí não tem nenhum viés. Agora, eu acho muito importante você ter alguma base de comparação. Porque, por exemplo, você pode ter implementado uma política e, simultaneamente, o seu grupo melhorou. Mas pode ter melhorado por outros aspectos. Porque a economia melhorou, porque o país cresceu, porque o comércio internacional, porque construíram um shopping perto que já aconteceu comigo, né, perto lá da... Então, eu acho que é importante você ter uma base de comparação, que pode ser o seu estado, o seu município, a sua região, ou alguma ONG local que está na mesma área, algum tipo de comparação, e fazer uma análise antes e depois. Então, eu acho que isso é o mínimo, ao meu ver. Você não precisa ter um grupo de controle aleatorizado tudo, mas eu acredito que você deve ter uma linha de base e ter algum padrão de comparação e olhar antes e depois e saber quanto essa comparação com o grupo de controle aumentou ou diminuiu após a política, dando tempo suficiente para a política implementar e produzir seus resultados. Eu acho que seria o mínimo. Queria fazer um comentário pragmático entre o ideal e o possível, né?
Concordo que o ideal seria ter sempre um grupo controle randomizado, estatisticamente válido. Acho que muitas vezes, a grande maioria das organizações não tem, talvez, escala ou nem mesmo dinheiro para cobrir um custo. Quando a gente olha, então, foi aquilo que eu falei, primeiro estágio é saber o que você quer fazer. Então, acho que a teoria da mudança é o ideal, você ter qual o caminho que você quer seguir até o impacto e definir métricas que, idealmente, você mediria se você conseguisse. E, ao longo do tempo, quando você vai ganhando corpo, você começa a coletar, principalmente, primeiro, as coisas mais operacionais, que são dados mais quantitativos, mas que talvez indicam, mas caminhando para uma sofisticação para até chegar num momento em que talvez você tenha corpo, tamanho, histórico, para chegar numa mensuração mais rigorosa. No nosso caso, a gente olha, se você tiver uma tese de mudança, saber o que você quer medir e fizer um plano de como você pretende medir isso ao longo do tempo, para a gente já tá o suficiente, porque é o que é possível, né? Então, a gente vive sempre essa tensão entre o que é o ideal olímpico versus o que é o possível, dados os recursos, dado tudo que tem. O que é importante é você estar sempre caminhando em direção a alguma coisa mais rigorosa e com maior nível de confiança. Eu acho que a Mônica colocou muito bem. E é interessante que, na crise, eu vi um aumento representativo, e a gente está tendo isso no curso do INSPER, sempre sobra fila de espera. Porque, do mesmo jeito que a crise põe uma pressão nos recursos, ela põe uma pressão, mas o que eu estou fazendo com esse recurso? E eu vejo um interesse maior pela área de avaliação. Eu concordo com o Naesh, que as pessoas estão falando, mas não estão fazendo ainda. Mas eu acho que existe um interesse maior pelas metodologias, como eu faço, como é que eu começo, que veio da crise, né? Eu acho até que foi um efeito, né, poliana, mas positivo da crise, onde os investidores estão buscando realmente tentar entender melhor o impacto que estão gerando por causa da escassez de recursos. Mas essa questão de mudar, né, a chavinha e conseguir perceber que a avaliação é um investimento, é um processo também, né, uma jornada. Eu trabalhei bastante tempo na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e a gente começou fazendo avaliação de impacto contratando um consultor externo. Num dado momento, a gente falou, poxa, mas tinha que ter feito antes, fizemos só depois, temos que começar a fazer antes. Aí a gente achou que era interessante ter um avaliador dentro da equipe. E depois, essa área de avaliação ela passou a ser transversal, ela tinha que participar desde a concepção do projeto, que é um pouco, né, o que o Daniel trouxe, ou seja, nós vamos conceber, desde o momento zero, eu quero saber o que eu quero causar, onde eu quero chegar, quais os indicadores, o que eu vou medir, e, né, como algo transversal, e aí é olhado mesmo como um investimento que faz parte do projeto, e não um custo que você tem no final só para saber o que você gerou de impacto. Então, acho que a gente está nesse caminho, e até a Fundação Roberto Marinho, junto com a Fundação Maria Cecília, eu e Itaú Social, tem feito um trabalho interessante de promover esse debate. Acho que... Muito bem. Obrigado, Paula. Bom, a gente procura debater, sai com algumas respostas, mas alimenta a discussão para que a gente busque os caminhos que vocês têm buscado. Eu vou trazer só um paralelo com o mundo corporativo, de novo, e com engenharia, que eu fiz, que é, se a gente pudesse provar pelo absurdo, quer dizer, quando a gente tem um sistema e tem um dispositivo no sistema que a gente não sabe se ele está agregando valor ou não, que a gente precisa medir, a gente tira ele. E a gente vê o que acontece com o sistema, né? Se o sistema piorar é porque ele agrega valor. No mundo corporativo, a gente às vezes faz isso também. Aliás, você falou de férias, tem gente que não tira férias para que a gente perceba que ela não faz falta. Mas a gente, às vezes, em processos que a gente tem, a gente também elimina alguns pedaços desse processo para ver se aquilo só está drenando energia e não está agregando valor. E aí eu fico pensando, assim, provar pelo absurdo hoje, em relação ao investimento social, em relação à filantropia, eu imagino a malha de proteção social pública, que o Naércio conhece melhor que eu, ela é com a malha bem aberta e com muito furo, né? E a filantropia ela serve como uma segunda malha, hoje mais fechada,
com mais eficiência, portanto, acredito eu, menos furos. E eu imagino, quer dizer, uma das maneiras mais fáceis de avaliar é você tirar essa rede. Como nós estaríamos numa situação muito pior hoje no país sem essa rede. Então, eu gostaria de dizer que, para mim, é uma honra, né, participar desse conselho, liderado pela Maria Lúcia, da estrutura que a Paula lidera também lá no IDES, e poder conversar com vocês que fazem essa diferença, efetivamente. O que a gente tem que fazer é continuar vendo como medir a malha e como aumentar as iniciativas para que a gente proteja mais ainda o país dessas deficiências todas. Muito obrigado, boa tarde para vocês, sucesso para todos nós, com equidade.